Como sair da zona de conforto? Eu recebi essa pergunta lá no meu Instagram e eu fiquei pensando sobre ela, né? Será que existe um passo a passo para sair da zona de conforto? Às vezes que eu consegui sair da minha zona de conforto, como é que foi? Eu fiquei pensando sobre isso. E eu identifiquei que se repetia, tipo, 4 pontos, assim. Eu não sei se é assim com todo mundo, mas acredito que sim. Então, o primeiro ponto que eu refleti, né, que eu identifiquei na minha jornada, às vezes que eu saí da zona de conforto, teve um primeiro passo que foi ter a consciência daquilo que estava acontecendo ao meu redor. Então, ter a consciência da sua situação é o primeiro ponto. A gente entender exatamente o contexto que a gente está inserido, quais são as coisas que a gente tem controle e quais são as coisas que são, sei lá, fatalidades, acontecimentos da vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem muito controle. Então, sei lá, a família que a gente nasce, às vezes o bairro que a gente tá, também a gente não tem muito controle sobre isso, a gente ainda não tem condição de ir para outro lugar, a gente cresceu ali, enfim. Então, as situações atuais, muitas das coisas que acontecem a gente não tem controle. Mas algumas coisas a gente tem. Sei lá, situações que acontecem com a gente tem o controle de como a gente vai reagir, por exemplo. Então a gente tem o controle se a gente vai se submeter a permanecer em um determinado relacionamento ou uma amizade, enfim, que não tá fazendo bem. A gente tem esse poder de escolha se a gente vai sair dali ou não. Às vezes a gente não tem muita opção de emprego como a gente gostaria, mas a gente tem a opção de começar a desenvolver outras habilidades e ir procurando um outro lugar, um outro trabalho. Então, assim, tem coisas que a gente não tem controle ou não consegue mexer agora, nesse momento, mas tem coisas que a gente sim pode fazer neste momento. Então, a gente conseguir identificar essas coisas, ter essa clareza da situação que a gente está e o que é a nossa culpa, né, a nossa parte e o que não é, é o primeiro ponto. Depois que a gente entende certinho onde que a gente está, o que a gente pode fazer ou não, aí entra um segundo ponto que é a gente ter a consciência de quem a gente é. Esse autoconhecimento, né? Famoso autoconhecimento. É importante a gente saber quem nós somos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu tava conversando com uma amiga sobre questões da vida e a gente tava falando sobre isso. Às vezes a gente, sei lá, a gente tá numa carreira, num trabalho, assim, há anos ali naquele caminho e a gente nunca parou para pensar se a gente realmente gosta daquilo. A gente só foi aceitando porque foi o que a vida foi apresentando, a gente foi seguindo e às vezes a gente não parou para pensar, poxa, será que eu realmente gosto dessa profissão? Ou só foi acontecendo e eu fui deixando levar? Do que eu gosto? Poxa, se eu não gosto dessa profissão, tem alguma outra coisa que eu gosto, que eu poderia levar como profissão? Se, sei lá, eu não gosto de determinado ambiente, de determinada coisa, o que eu gosto? Às vezes a gente só vai num piloto automático ali da vida e a gente não para pensar o que a gente gosta. Até minha amiga falou, eu demorei muito tempo para entender que qual era a minha cor favorita. Então, veja só, né? Às vezes a gente só vai num piloto automático, vivendo a vida, sei lá, às vezes como as outras pessoas esperam que a gente viva, e a gente esquece de olhar pra gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer pro nosso futuro. A gente não precisa aceitar viver do jeito que a gente tá para sempre. Então a gente tem que olhar mais para dentro da gente e entender isso, e entender os dons e habilidades que a gente tem. Cada pessoa é única, cada pessoa tem os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, né? Tem pessoa que a gente é notório, assim, a criatividade dela, tem pessoas que é notoriamente boa com números, sabe? São dons e talentos que a gente tem que a gente pode usar para muitas coisas na nossa vida. Então, a gente tem que olhar para a gente. Esse é o segundo ponto. A terceira coisa é a gente saber qual é o nosso propósito. Tem um processo aí, né, pra gente conseguir entender qual é o nosso propósito de vida. Isso tem a ver com a nossa origem, com as coisas que a gente viveu e tem a ver com os nossos dons e talentos, mas a gente tem que entender qual é o nosso propósito a partir daquilo que Deus quer pra gente. Então, para que a gente saiba verdadeiramente qual é o nosso propósito, a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Porque a gente tem uma visão muito limitada de quem nós somos. A gente tem, sabe, a gente não sabe verdadeiramente quem a gente é e quem a gente pode se tornar. Deus sabe. Além dele saber toda a nossa trajetória, toda a nossa história, desde que a gente estava lá na barriga da nossa mãe,
Ele sabe exatamente quais são os dons e talentos que ele colocou dentro da gente. Ele sabe quais são as nossas capacidades, as nossas forças, as nossas fraquezas. Ele sabe todos os nossos defeitos. Ele sabe exatamente quem nós somos muito melhor do que nós. Então, a partir do olhar desse ser soberano maravilhoso que nos conhece plenamente e perfeitamente, é que a gente consegue saber qual é o nosso verdadeiro propósito. Não tem como a gente ter essa noção sozinho. A gente precisa do olhar do outro. Então é muito importante a gente ter pessoas à nossa volta que a gente consiga entender, né, qual é o nosso propósito e começa a ficar evidente, né, aquilo que a gente nasceu para fazer. E a partir do olhar de Deus. Então a gente precisa ter esse relacionamento para que a gente entenda qual é verdadeiramente o nosso propósito aqui. Por que que ele nos escolheu? Por que que a gente está aqui? A gente não está aqui à toa, tá? Não acredito muito nesse negócio de acaso, não. Acho que todo mundo é importante, especial e todo mundo tem um propósito na vida do outro. A quarta coisa que eu vejo quando as pessoas saem da zona de conforto e entra, digamos, na zona de transição, né? Não necessariamente ela sai da zona de conforto e vai já para um outro nível de vida, um outro nível de consciência, enfim. Não necessariamente faz esse salto automático, né? A gente faz um percurso, então a gente sai da zona de conforto e vai para uma zona de transição, uma zona ali meio cinzenta, que a gente ainda não sabe direito onde vai chegar, a gente está de mudança de um lugar para o outro. Então, o que precisa para que a gente verdadeiramente saia dessa zona de conforto? A gente já tem consciência sobre o ambiente, sobre o que nós somos, o que a gente pode fazer da nossa vida, mas a gente pode ficar travado ali e não sair dessa zona de conforto. Por mais que doa, a gente tem a tendência de ficar em algo que é conhecido. Então, não necessariamente a zona de conforto é confortável. É só um lugar conhecido. Então, a gente tem medo, muitas vezes, de ir para o desconhecido. E aí, a gente precisa desse quarto ponto, que eu vou chamar de revolta. A gente decidir romper com aquilo que a gente estava vivendo e verdadeiramente viver o propósito que a gente nasceu para viver. Basicamente isso, sabe? Tem que haver um basta, assim, falar, ó, chega, não quero mais ficar nessa fase, eu quero subir de fase, e é isso, acabou. Sabe? Igual videogame, assim, ó, eu vou passar essa fase de qualquer jeito e vou pra próxima fase, e é isso. Enfim, talvez demore, seja difícil, não importa, eu vou descobrir aqui como é que eu vou fazer e eu vou passar pra próxima fase. Então, tem que haver essa revolta, tem que haver esse basta, porque senão a gente não consegue. A gente não consegue, mesmo tendo consciência, racionalizando tudo o que aconteceu com a gente não consegue dar um passo à frente. E é o que trava muitas pessoas, assim, que eu vejo, né? Não sou especialista nisso, nada, eu só tô compartilhando aqui a partir da minha observação leiga, né, de tudo isso. Então, é o que eu observo. Precisa ter esse ponto de basta, assim, sabe? Eu não quero mais viver essa vida, sabe? Exemplo, né? A pessoa quer mudar de profissão, fazer uma transição de carreira. Não é fácil. A pessoa estava ali confortável numa carreira, né? Numa zona de conforto, naquela profissão que ela aprendeu. E, de repente, ela quer fazer a transição de carreira para uma outra coisa, porque ela descobriu que o que ela realmente ama e nasceu para fazer e quer fazer o resto da vida é uma outra coisa. Sei lá, ela cansou da área ali que ela estava e ela quer fazer uma outra coisa. Ela quer vender a arte dela na praia. Cansou dessa vida de finanças, sei lá, por exemplo, né? E quer viver na praia. Daí ela vai fazer essa transição de carreira. Não é fácil fazer essa transição. Abandonar aquela zona conhecida, por mais que fosse difícil, enfim, ou não fosse muito bom, aquela zona ali que ela conhecia e ir para outra desconhecida. Nem sempre é fácil. Mas para fazer essa transição, ela tem que ter um basta, assim, falar, ó, não aguento mais essa rotina, não aguento mais essa vida, eu cansei dessa profissão, eu cansei de ver a cara dessas pessoas todos os dias, sei lá, tem que ter esse basta. E aí a pessoa começa a dar passos para uma outra área da vida dela, fazer as mudanças que ela quer fazer. Então tem que ter esse basta para que a gente mude de fase, senão não adianta muito os outros 3 pontos, porque a gente fica racionalizando ali e isso acaba gerando muita ansiedade. É muito difícil. Você acaba gerando muita ansiedade. Você fica, meu Deus, eu tenho tanto potencial e eu não consigo fazer as coisas que eu queria fazer. Mas é que falta virar uma chave ali da gente falar, ó, chega, deu,
eu preciso dessa mudança e começar a dar os passos para essa nova área. É fácil? Não é. Obviamente não é. Se fosse, né, não tinha tanta gente aí sofrendo, né? Tava todo mundo vivendo a vida dos seus sonhos, realizando os sonhos, enfim. Não é fácil. Na verdade, é uma construção. E a gente sempre tem que estar saindo da zona de conforto. Porque a gente está aqui nessa fase, vivendo este momento. Aí a gente passa por esses pontos tal e decide mudar para a próxima fase. Beleza. Aí a gente faz essa transição e tá aqui na outra fase. Isso daqui vai começar a ficar confortável. Vai chegar um momento que a gente tem que decidir, vai viver aqui para sempre ou vai para a próxima? Ah, não, vou para a próxima. Cheguei nesse ponto, ah, não quero mais viver aqui, vou para a próxima. Beleza, faz a transição. Aqui vai começar a ficar confortável. E assim vai, entendeu? Até o fim da vida. Então a gente tem que ter essa habilidade de reconhecer os cenários que a gente vive, o nosso cenário, né, interiormente, né, aquilo que Deus quer pra gente naquela fase, naquela estação, e próxima fase, próxima fase, próxima fase, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. E me mandem mensagens do que mais vocês gostariam que eu compartilhasse, enfim, e a gente vai conversando mais. Deus abençoe vocês. Até mais.